Olá pessoal, tudo bem? Como eu tinha dito, pessoal, eu ia gravar alguns vídeos que ia falar sobre alguns jogos, né? Alguma coisa sobre o desenvolvimento deles, ou então a percepção que dá para se ter jogando o jogo, que a gente pode ver de interessante. Esse jogo aqui, Darksiders 2, estou jogando ele há um tempo já. Vou até dar um play aqui para vocês verem a parte que eu me encontro no jogo. E eu pude perceber algumas coisas bem interessantes. Eu vou estar comentando essas coisas com vocês a partir do momento que eu for jogando o jogo. Então esse vídeo não vai ser um vídeo muito curto, né? Ele vai ter uma carga um pouco mais extensiva. Só que vai ser interessante que vocês vão ver juntamente comigo alguns conceitos. Aí eu vou estar abordando, explicando algumas coisas de técnica de desenvolvimento, já jogando o jogo com vocês. Então vamos aguardar aqui o início do game. Aqui eu já tenho um salvamento que eu tô com 8 horas, né, de jogo e eu tô no level 13. Então vou estar adicionando aqui, vai ter um pequeno trailer, né? Vamos assistir. Certo. Aqui ó, vou estar começando ou continuando o jogo, né? E mostra que eu tô numa parte de uma masmorra, né? Que como vocês podem ver, ó, esse é o gráfico do personagem. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse jogo é que as roupas do personagem são completamente customizadas. Exemplo, se eu vir aqui modificar alguma arma, que padrão que ele está utilizando, a arma é alterada também no personagem, então provavelmente eles trabalharam com uma espécie de vários objetos, né, modelados em uma troca de meshes constantes durante o jogo. E outra coisa interessante que eu pude perceber também é que a arma que você está utilizando, ela aparece nas cutscenes. Que, como vocês já devem saber, hoje em dia nós não estamos mais trabalhando, na maioria dos jogos não estamos trabalhando mais com aquelas cenas que tinham de corte, que era pré-renderizada, né? Você criava alguma cena em 3D, no software 3D, renderizava essa cena previamente, depois embutia lá dentro do jogo como se fosse um vídeo. E agora o que está acontecendo muito é que o pessoal está trabalhando dessa seguinte maneira: você cria o seu jogo já inteiramente com gráficos, os CGs vão ser inteiramente com o mesmo gráfico que tem no game. Certo? Então isso é bem interessante, né? Porque você meio que trabalha de uma forma mais realística, né? De uma forma como você possa mesmo fazer com o gráfico atual que você tem. E também devido a você utilizar o processamento sempre para estar desenvolvendo. Outra coisa interessante que é o que eu falei para vocês agora há pouco é que vocês vão ver o jeito que esse personagem está configurado aqui, essa mesma vestimenta, ela vai ser a vestimenta que vai passar nas cenas de corte, né, das cutscenes do jogo. Aqui, ó, se eu não me engano, acho que já tinha passado essa parte, só que eu acabei fechando antes de dar save, então eu não me recordo muito bem o que eu tenho que fazer aqui nessa cena. Mas outra coisa legal que eu percebi, uma coisa não seria legal, né, mas uma coisa que eu percebi nesse jogo também, é que ele não tem reflexão em tempo real. Olha, vocês podem ver que eu posso virar a câmera aqui por cima do personagem. Eu estou tendo uma falsa reflexão do teto, né? Que seria tipo uma imagem do teto, ó, refletida no chão. Só que eu não estou vendo o meu personagem refletido no chão. Então isso me mostra que a reflexão desse jogo não é real time, não é tempo real. Eu percebi isso também em algumas cenas que teve água no jogo. Eu percebi que quando tinha água no game, o personagem não era refletido na água. Deixa eu ver se eu encontro uma cena aqui que tenha... Acho que não, porque eu estou numa cena aqui de arena. Mas acho que se encontrar alguma cena que tenha água, eu posso estar mostrando isso que eu falei para vocês. Mas é uma coisa que eu percebi que realmente não tem nesse jogo reflexão em tempo real. Ó, outra coisa também que eu percebi, ó, que algumas texturas, por exemplo, essa textura aqui de bones, né, e cravos, ela é muito mal feita, digamos assim. Falta uma noção maior de bump map. Para quem não sabe o que é bump map, é canal de profundidade. Eu percebi que esse jogo todinho, ele tem poucas texturas de canal de profundidade. Por exemplo, aqui nessa parede, ó, vocês observaram essa cena aqui, ó, eu tenho meio que um chapado aqui nessa região aqui, ó,
onde tem essas pedras, vocês conseguem perceber que eu não consigo perceber um relevo entre a altura, entre as pedras. Os riscos que eu tenho entre as pedras não estão sendo renderizados com o mapa de profundidade. Então vocês podem perceber que não há relevo, né? É uma textura chapada aqui. E essa parte também, vocês percebem isso também. Aqui nessa parte que eu mostro os ossos. Pode ver que esse osso aqui, ele dá até uma curva, ó. Ele começa reto, de repente ele desce. Então isso aqui é um descuido, um pouco no descuido da produtora Virgil, acho que é a produtora que desenvolveu esse jogo, né? Se eu não me engano, recentemente ela até foi vendida. Ela não, ó, outra coisa que vocês estão vendo aqui, a marcação do selo, aonde foi cortada a textura. Eu vou passar com o personagem em cima aqui algumas vezes. Aqui não tem como eu utilizar. Acho que eu posso utilizar o mouse aqui. Deixa eu ver se o meu mouse vai. Aqui eu vou tentar colocar. Não, ele não está aparecendo dentro da tela. Então, não, infelizmente, não vai dar para me mostrar, mas eu acho que dá para enxergar, ó. Tô passando com o personagem aqui em cima. Vocês estão vendo um risco da textura? Isso aqui é a divisão onde foi feito a junção das texturas na hora de for pintar as UVs dessa modelagem, né? Modelagem desse cenário. Então, isso aqui também é uma coisa muito feia, pessoal. Uma coisa que não deve aparecer em jogos aí. Eles têm que esconder muito bem as UVs, as marcações das UVs, para que você não veja aonde foi utilizada a repetição da textura. Quando eu passar alguns vídeos de desenvolvimento, eu vou estar explicando para vocês, vou mostrar novamente essa cinza aqui, ó. Vou mostrar novamente que é essa opção da cinza que eu falei, e também vou falar e vou mostrar como trabalhar com Bump Map para que não aconteça esses erros que vocês estão vendo aqui no jogo de renderização real time. Isso aqui tira um pouco do realismo do game. Olha só, ó, essas bones aqui, esses ossos aqui no chão, eles deveriam ter uma profundidade maior. Eles deveriam ter relevos, né, saltitando do chão. Mas infelizmente não temos, ó. Pode ver que é bem chapado, é uma textura seca em cima. Então isso aí tira um pouco do realismo. Aqui na parede, como eu disse para vocês também, olha lá, ó, eu não tenho uma noção de bump map, é tudo reto praticamente, ó. É só uma textura mesmo. Isso aqui eu vou mostrar também para vocês como fazer isso com a qualidade maior. Aqui já temos um pouco, ó, de bump map, mas mesmo assim é pouco perto do que a gente deveria ter nesse game. Ele trabalha com sombras em tempo real. Ó, ele também trabalha com algumas texturas de partículas no ambiente. Vocês podem perceber essas partículas de poeira. Isso aqui são planos com mapas alfas que ficam passeando pelo cenário. E aí dá a ilusão de que nós temos alguma neblina. Pode ver que quando eu me aproximo, eles somem, né? Por causa que, na verdade, eles têm uma distância para ser pré-renderizado, né? Ou, desculpa, renderizado em tempo real. Ele tem uma distância ideal para que isso aconteça. Andando mais um pouco pelo cenário aqui, eu posso perceber que essas luzes aqui, ó, elas são texturas, ó. Se vocês olharem bem, dependendo do ângulo que eu observo, elas não aparecem. Elas só aparecem em determinados ângulos. Que elas são o quê? Uns planos ou uns círculos com mapas alfas que ficam irradiando luz, né? Parece que é uma luz real, mas na verdade não são luzes dinâmicas. São luzes pré-renderizadas. Nós também temos meshes que se quebram, só que elas somem rapidamente, ó. Eu quebro aqui, ele cai algumas madeiras. Se vocês prestarem bastante atenção, ó, a madeira vai sumir depois de um tempo, ó. Essa daqui ficou, né? Mas depois de um tempo ela vai sumir. Elas vão demorar um pouquinho, mais ou menos alguns minutos aí. Olha, pessoal, por hoje é só, né? Depois eu vou colocar mais vídeos falando sobre isso, só para vocês terem uma ideia do desenvolvimento.